Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Thales, sou aluno do 10º período de Psicologia, tô aí há 2 meses da formação, sou aluno também do curso de pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho e, atualmente, eu tenho um grupo de estudos há mais de 2 anos na área de logoterapia e análise existencial. E, justamente por conta desse grupo de estudos, eu tô lançando essa série de aulas sobre conceitos que a gente tem na logoterapia e no existencialismo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o conceito de depressão, que a gente vai ter uma visão muito particular dentro da logoterapia. Se a gente for parar para ver numa questão histórica, a gente vai ter várias classificações diferentes para a depressão, até mesmo nos nossos manuais diagnósticos que a gente não utiliza na logoterapia, mas o DSM-5, por exemplo, ele vai ter inúmeras qualificações, vai ter ali depressão catatônica, transtorno depressivo maior, só que na logoterapia a gente tem um estudo específico e próprio nosso sobre o fenômeno da depressão. A gente vai ter especificidades e particularidades no que se toca à depressão, as suas origens, suas causas, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu espero que seja uma boa aula para vocês e se vocês tiverem qualquer ideia de comentário para poder contribuir com esse momento, por favor, coloquem aqui embaixo porque vai agregar muito no nosso conhecimento. Então vamos lá. A primeira classificação que o Victor vai falar no seu livro Teoria e Terapia das Neuroses é a depressão endógena. E endógena, eu peço para vocês que, apesar de não ter relação direta com esse termo que eu vou falar, tentem relacionar com a palavra endócrino, porque endócrino ele parte do nosso corpo biológico. Então, a gente tem aí uma depressão que ela vai ter uma origem genética, ela tem uma origem biológica, uma origem natural. Então, essa depressão endógena, ela pode estar aí em diversas classificações. A gente tem, por exemplo, como alguma das causas, o hipotireoidismo, que é a tireoide, o endócrino, o tetanoide, que é, por exemplo, deficiência de ferro, e o neurológico, que aí já entra para a parte da hereditariedade de alguma questão, um transtorno ou algo do tipo. Então a gente tem aqui na depressão endógena, para o Viktor Frankl, ele vai se encaixar nessas 4 classificações. Tanto pode ser de origem da tireoide, como pode ser endócrina, como pode ser tetanoide ou neurológica. E por esse motivo, a depressão endógena, ele vai falar mais pra frente que o tratamento dela vai ocorrer com outra coisa que não necessariamente apenas a psicoterapia. Mas vamos por pontos. A depressão endógena ela vai partir de uma ideia de que existe uma predisposição genética de uma pessoa a ter ali um desequilíbrio químico no cérebro ou em alguma das partes do seu corpo que vai afetar necessariamente a sua parte neurológica. Então aqui a gente tem um termo que ele utiliza, que é uma depressão endógena, vegetativa, larvada e recidivante. Esse termo ele vai utilizar por quê? Vamos lá, vamos por partes. Depressão, que é o estado deprimido. Endógena, porque tem causas naturais. Vegetativas, pois parte do corpo vegetativo. Ou seja, o vegetativo é o corpo puramente, totalmente biológico, naturalístico que a gente vai olhar. Então aqui a gente não entra no psiquismo, aqui a gente não entra na dimensão espiritual que ele tanto trabalha, aqui é exclusivamente o que se é tangível, o que se é físico. E aí ele vai dizer de que a depressão endógena ela vai partir de uma somatogênese. E aí a gente sabe, vamos recapitular. O estudo da psicossomática, ele meio que tenta ver como é a interação do nosso âmbito psíquico com o somático. E o somático vai vir de somas, que vai ser necessariamente o nosso corpo biológico. Então, para ele, a depressão endógena ela é uma relação de somatogênese. Ela surge no campo somático e, por consequência, ele atinge o âmbito psíquico. E aí ele vai falar que vão existir fatores internos para uma pessoa ter a depressão endógena e essa pessoa que tem depressão endógena, por ser uma depressão praticamente nascida com ela, a gente fala aqui de uma disposição natural à angústia. Então a pessoa já tem uma predisposição a sentir-se angustiada. E aí a gente entra em um dos principais sintomas da pessoa com depressão endógena, que é a autorrecriminação. O Victor vai falar que a pessoa que tem a depressão endógena ela tem uma tendência a se autorrecriminar, ou seja, se culpar pelo seu mau funcionamento. Então, quando ela vê, por exemplo, que a sociedade, as pessoas, a família cobra dela que ela vá ter um emprego, que ela saia da cama, que ela faça tal coisa, ela começa a se autorrecriminar por estar passando por esse quadro depressivo. E aí a gente vai ver que vai surgir
Nesse quadro, uma depressão secundária que vai reincidir na primária. Primária, depressão endógena. Secundária vai ser essa que vai surgir. E essa que vai surgir é uma mais voltada ao existencial, ou seja, por conta da culpa, por conta da pessoa não conseguir desempenhar o tanto quanto a sociedade esperaria dela, aí de uma ordem sociogênica, ou o que a sua família, os núcleos culturais esperam dela, ela se deprime em dobro, ou seja, vem uma segunda estado deprimido, uma segunda depressão. E aí essa culpa vai predominar perante o seu medo. Então a culpa dela vai fazer com que perpetue-se um ciclo de uma depressão que não mais é endógena, mas endógena e sociogênica e também psicogênica. Então aqui a gente vai ter a junção de 3 tipos de depressão em um pacote só, para o Viktor Frankl. E aí a gente vai ter 3 tipos de tratamentos principais, e aí eu vou falar em ordem de prioridade que o Viktor fala em sua obra Teoria e Terapia das Neuroses. Para o Viktor, a pessoa com depressão endógena deve ser tratada primeiramente por um neurologista ou psiquiatra. Para ele, o tratamento psicológico é importante, mas como uma manutenção, porque o tratamento psicológico por si só, ele não consegue lidar com questões do desequilíbrio químico, do desequilíbrio fisiológico, questões tetanoides, endócrinas. Então, vamos entender, até a psicoterapia tem os seus limites. A gente sabe que as psicoses, por exemplo, não dá para tratar a psicose única e exclusivamente com a psicologia. E a gente vai ver esse discurso tanto na psicanálise como nas terapias humanistas, como até algumas comportamentais, de que a psicose ela requer uma rede multiprofissional. Então, aqui a gente vai ter, na depressão endógena, uma gênese similar das psicoses, não é igual. Mas por que é similar? Porque as psicoses também necessitam desse carinho, desse atendimento multidisciplinar, que tá ali, já passou daquela linha, limite do neurótico e partiu para o psicótico. Então ali a gente fala de uma coisa que é mais profunda, é uma questão que é mais densa, que tem uma gênese criptossomática, ou seja, uma gênese que não se sabe a origem. Então a gente vai entrar nesse âmbito como a principal forma de tratamento sendo o psiquiátrico, o neurológico e, por apoio, o psicológico. E aí a gente chega na depressão psicogênica. Psicogênica vai vir de psicogênese. Basicamente, essa é a depressão que a gente tanto vê na psicoterapia. Ou seja, ela vai partir do fenômeno neurótico. Olha que é importante a gente traçar isso. A gente tem 3 classificações. A gente tem o neurótico, a gente tem um borderline, que vai ficar no centro, a linha de borda entre neurótico e psicótico, e a gente tem o psicótico. A depressão psicogênica vai partir do fenômeno do neurótico e algumas das vezes do fenômeno do borderline. Então, aqui a gente vai falar de um tipo de depressão reativa. O que é isso? Depressão de reação. É uma depressão que ela vai partir de uma reação do sujeito a alguma coisa em seu âmbito pessoal ou relacional. Ou seja, a pessoa com a depressão psicogênica vai ter uma origem no psiquismo. O que significa que a depressão que ela vai estar ali apresentando vai ter uma origem nas suas vivências pessoais, decepções, frustrações, um luto prolongado, por exemplo, uma pessoa que estava ali passando por um luto, isso virou um luto prolongado, uma pessoa que tinha um relacionamento abusivo, tóxico, e acabou entrando num ciclo de relacionamentos tóxicos e, por consequência, passou por um estado depressivo. Então, aqui a gente vai ter essa neurose de reação, essa depressão de reação, porque ela reage a algo que aconteceu, a algo que tem acontecido e também a algo que pode acontecer. Então aqui a gente tem uma outra categoria, que parte das psicogêneses. E aí ela vai estar numa origem situada no desencadeamento psíquico. Um evento de desencadeamento é um evento de causa e efeito. Então, aqui a gente fala de uma pessoa que teve uma causa para ela, daquela depressão, e um efeito que é o estado deprimido. Então aqui a gente fala de uma coisa que ela é relacionada à história de vida, ao modo de vida, ao ambiente do sujeito. E o Viktor Frankl vai enfatizar isso muito bem quando ele fala das neuroses reativas, que aí vai trazer ansiedade e afins. Mas aqui a gente vai falar de que o tratamento principal é o tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico.
Então, para ele, o psicoterapêutico é importante aqui, porque não é de ordem do desequilíbrio químico, mas de ordem relacional, sociogênica e, enfim, psicogênica. E, por consequência, às vezes, em alguns casos, é precisar ali de um tratamento de apoio psiquiátrico. Mas aí vamos mudar a palavra psicoterapêutico, porque o Victor, ele vai falar que ele não gosta do termo psicoterapia. Porque a gente tem, por exemplo, farmacoterapia. Farmacoterapia trata de doenças. Então, psicoterapia seria tratar de uma doença do psíquico. E para o Victor, ele não gosta dessa nomenclatura porque, enfim, é uma abordagem humanista que acredita que o ser humano não deve ser patologizado, principalmente fenômenos que são inerentes à existência humana. Então, aqui a gente tem essa classificação da depressão psicogênica. E agora vamos para o finalzinho, que é a depressão noogênica. Noogênica vai se referir à noogênese, que é a dimensão espiritual do sujeito, que a gente tanto vê na logoterapia. Terão um vídeo único e exclusivamente para falar sobre o que é espiritualidade na logoterapia. Mas, nesse momento, eu quero falar para vocês da depressão noogênica. Ela vai ser de uma dimensão que é unicamente humana. Quando a gente estuda a dimensão noética, a gente entende que a dimensão que separa os humanos dos animais é a noogênica, a noética, não é a psique. Então, o que difere a gente dos animais é a nossa noogênese, ou seja, a nossa dimensão espiritual. Que aí vai entrar os signos que a gente vai entrar também o âmbito social, vai entrar o âmbito do sentido de vida, que o animal não busca o sentido de vida. E aí o que é que acontece? A depressão noogênica, ela tem uma origem na falta de sentido ou da frustração existencial. Ou seja, a origem dessa depressão vai vir de um sujeito que perdeu o sentido ou frustrou-se em sua tentativa de encontrar o sentido. Vamos supor, por exemplo, a pessoa estava ali na sua qualidade autotranscendente. A gente encontra sentido por meio da autotranscendência, que é um valor de vivência. Então a gente se conecta com o outro e por isso a gente cria sentido. Mas nesse processo, o outro negou isso. Às vezes o outro tratou mal essa pessoa, às vezes o outro foi um relacionamento mal sucedido, uma relação familiar, e isso trouxe uma frustração existencial por ele não ter conseguido encontrar o sentido dele. E essa frustração vai acarretar para esse sujeito um sofrimento psíquico análogo ao vazio existencial, que também terá um encontro só para falar sobre vazio. E aí a depressão noogênica vai abrigar o campo da responsabilidade, liberdade e sentido. A gente tem que reconhecer que o sentido de vida a gente consegue por um pilar, um tripé de responsabilidade, então somos responsáveis pelas nossas escolhas e por isso elas adquirem sentido. A liberdade de poder escolher, que também traz angústia, que a gente aprendeu lá em Kierkegaard, e o sentido, que é o que move a gente. O sentido é a força motriz do ser humano. Então a depressão, ela vai trazer uma lupa distorcida quanto a esse tripé da responsabilidade, liberdade e sentido. A pessoa não mais vai se ver como responsável, não mais vai se ver como livre, ela vai ter uma atitude fatalista. Ou seja, o que é o fatalismo? É quando ela decide que vai ser daquele jeito e ponto final, que não tem o que mudar, aquele é o destino dela. E também vai ter uma lente distorcida para o sentido, porque ela não vai conseguir observar os microsentidos que vão fazer parte da rotina cotidiana e da vida. Então aqui a gente tem uma depressão que é associada a também um conflito de consciência moral. Na logoterapia a gente tem o inconsciente espiritual e a consciência moral. A consciência moral ou consciência religiosa é aquela consciência que tem ali os pressupostos básicos da nossa cultura. Então, por exemplo, se a gente está na cultura e a gente tem pensamento Y e a cultura tem pensamento X, a gente vai sentir um peso na consciência moral por não estar indo de acordo com a nossa cultura. E aí a gente pode falar de várias culturas, como cultura familiar, como cultura local, diversos tipos de classificações. Então aqui a gente vai falar de um conflito da consciência moral que vai também trazer uma depressão noogênica que leva ao vazio existencial. E aí a gente chega que a depressão, ela é uma consequência também do vazio. Então o vazio essencial traz como consequência o tripé trágico da logoterapia, que é depressão, violência e drogadição. Ou seja, vício em drogas, violência e a depressão são consequências do vácuo existencial. Então, na frustração do sentido, a pessoa pode acabar por ir para um desses três caminhos como uma forma de refúgio do pensamento depressivo. Então aqui a gente vai ter um mundo distorcido, uma insuficiência e um desfoque, justamente porque a lente dessa pessoa, a lente do óculos, vai estar desfocada, então ela não vai conseguir enxergar
o sentido implícito. E vamos considerar, na logoterapia a gente acredita que o sentido pré-existe. O sentido existe antes da gente, porque ele está no passado, ou no presente, ou no futuro. Mas a pessoa em estado depressivo noogênico, ela não consegue enxergar o que já existe. Então aqui a gente tem a depressão noogênica, e para finalizar eu quero ler esse trecho aqui para vocês do próprio Viktor Frankl, de Teoria e Terapia das Neuroses. E o Viktor vai falar... Sabemos que o depressivo não é capaz de perceber valor ou sentido nem em si mesmo, nem nos outros ou no mundo. Olha só, a pessoa que é depressiva no âmbito noogênico, no âmbito psicogênico e endógeno, ela não vai conseguir encontrar sentido nela, no mundo e nos objetos, nos outros. Por isso mesmo termos de lhe apontar constantemente que também sua cegueira em relação aos seus valores, sua incapacidade de encontrar valor em si mesmo e um sentido na vida fazem parte de seu transtorno do humor. Mais que isso, o fato de ele duvidar apenas confirma que ele sofre de depressão endógena e que o prognóstico favorável está justificado. O paciente deve ser exortado a parar de emitir continuamente juízos sobre o valor ou falta de valor, sentido ou falta de sentido de sua existência, a partir de sua tristeza, seu medo ou sua repugnância à vida, pois tais juízos são ditados pela vida afetiva doentia, e os pensamentos catatímicos que emanam daí não podem ser corretos. Então, a gente fala que a gente tem 3 caminhos na logoterapia para o encontro de sentido. É através da vivência, da criação e da atitude. Aqui a gente vai ter 3 valores que estão relacionados à atitude prática, à vivência. Então a gente não quer trazer para a pessoa depressiva uma reflexão profunda, que ela reflita sobre as causas da vida, que ela fica ali sentada refletindo na clínica só sobre isso, porque quanto mais ela refletir no âmbito noogênico, mas a gente vai estar reforçando um quadro de neurose reativa, porque também tem uma reação aí. Então, quanto mais você pensa, mais esse pensamento reforça o quadro. Então, o que a gente quer fazer no âmbito da logoterapia, e é isso que o Viktor vai defender, é que esse sujeito possa se distanciar do quadro depressivo e elaborar suas habilidades de criação de sentido, ou seja, vivenciais, criativas e atitudinais, para dessa forma o quadro depressivo ele deixar de ser o protagonista e virar o background. E quando perceber, o sujeito já vai ter se distanciado completamente desse quadro depressivo. Então aqui a gente tem essa classificação para o Viktor, e é claro, sempre a gente vai ter discordâncias. O pensamento do Viktor é um pensamento também que é do século passado. Eu mesmo sendo assim, da lente teórica da logoterapia, reconheço que algumas coisas eu vou discordar, que eu vou concordar com outras, mas é muito interessante quando ele traz essa visão de que existe ali uma reatividade, e o que a gente tem que fazer é cortar o caminho da reatividade no caso da depressão. Então, basicamente, o encontro de hoje foi isso. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu vou lançar sobre a depressão em específico. Então, aqui foram os tipos de depressão. Futuramente eu quero falar para vocês sobre o vazio existencial em específico e a sua relação nexo-causal, por exemplo, com o fenômeno que a gente tem aí no Setembro Amarelo, que a gente tanto fala. Então, gente, eu espero que tenham gostado do encontro de hoje, que o conteúdo tenha ficado bem explanado para vocês. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem conversar comigo para quem tem minhas redes sociais. Me sigam nas minhas redes sociais. E, no mais, é isso. E agradeço muito pela atenção de vocês. Uma boa semana e vamos adiante.